Nós vivemos em dias difíceis na família. Tantas separações, não é verdade? Tanto casamento rompido. Estamos vivenciando dias e tantos lares desfeitos, e a infidelidade está crescendo no seio da família. Se quisermos ser um bom missionário, precisamos ser aonde? Na nossa casa. Eu quero convidá-los, os amados, a abrir um texto muitíssimo conhecido, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Eu serei breve na exposição. Espero que ao término da exposição você não venha dizer: pastor, a palavra foi semelhante a uma espada. E eu ficar assim aguardando porque a espada, e você dizer: foi chata e longa. Esse não é o objetivo, amém, queridos? Quero ser breve, mas a minha oração é que Deus realmente fale aos nossos corações nessa noite através da palavra. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, nos diz o seguinte: melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, ele se aquentará, mas um só, como se aquentar? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobra, não se quebra tão depressa. Pai eterno, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique a mesma, Senhor, aos nossos corações. E nos ajuda, Senhor, para que sejamos canais de bênção no nosso lar. Sacerdote do lar, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, usa-nos da maneira que tu queres. Eu, nesse momento também, ó Deus, apresento a minha vida diante de ti, e reconheço, ó Deus, todas as minhas limitações, Pai, mas em nome de Jesus, ó Deus, com temor e tremor, Pai eterno, em nome de Jesus, eu me lanço em teus cuidados e te peço, fala em nome de Jesus. Amém. Quero ministrar, meus irmãos, com o tema Uma Vida Feliz a Dois. Sabemos que todos nós almejamos a felicidade no lar. Entendemos que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, em que Jesus transformou água em vinho. Porque, meus amados, casamento, a família precisa de milagre. A vida 2 precisa de milagre. A vida 2 não pode ser semelhante à água, ela precisa ter cor, precisa ter sabor. E para que possamos desfrutar de uma vida feliz a 2, é necessário que Cristo esteja no centro do relacionamento. Amém, meus amados? Dizem que existe reação de 7 dias de casado, 7 meses de casado e 7 anos de casado. Dizem que quando se tem 7 dias de casado, logo no início, um olha para o outro e diz assim: eu te amo. E a companheira, o companheiro também diz: eu te amo. 7 meses de casado, a coisa vai mudando. A esposa já procura saber do esposo e pergunta: filho, você me ama? E ele já desconfiado, diz assim: olha, é lógico que eu te amo. 7 anos de casado. Quando ela procura dizer: filho, você me ama? Ele diz: olha, se eu não te amasse, eu já teria caído fora. Que chatice! E aí, meus amados, as coisas vão mudando. 7 dias de casado.
aquele clima bem gostoso. Ele olha para ela e diz: boa noite, querida. E ela responde: boa noite, querido. Porém, 7 meses de casado, a comunicação começa a ficar um tanto deficiente. E não há mais uma expressão de boa noite, simplesmente olha e diz: olha aí, e aí, está tudo bem contigo? Você já está melhor desse seu estresse? E aí vai mudando. 7 anos de casado, não mais comunica-se, simplesmente chegam um para o outro assim: alguém ligou para mim? Por isso, meus irmãos, que é necessário investimento, amém? Investirmos na vida familiar, investirmos na vida conjugal. 7 anos de casado, ele chega para ela e diz: querida, a sua mãe está ao telefone. E acrescenta: que sogra maravilhosa! Essa sogra verdadeiramente é uma mãe. Eu costumo dizer que eu amo demais a sogra da minha esposa. Porém, 7 meses de casado, ele não mais elogia a sogra. Quando a sogra liga e diz, ele ou ela diz: é para você. E aí o tempo vai passando, 7 anos de casada, a sogra liga, e quem atende assim: ô mulher enjoada, que sogra chata, para a bruxa só falta somente a vassoura. 7 dias de casado, um olha para o outro assim: olha, querida, eu concordo totalmente contigo. E aí vai construindo um bom relacionamento. Porém, 7 meses de casado, não concordo. 7 anos, você é estúpida ou o que é? 7 dias de casado, ela compra um vestido novo. Quando olha, uau, que maravilha, você está linda, você está formidável, você verdadeiramente é a mulher que eu amo, uau! Porém, 7 meses de casado, quando ela vai e com o objetivo de agradar e compra um vestido novo para estar elegante, que isso faz bem, a resposta é: não é possível. Mas um vestido? 7 anos de casado, a resposta é: quanto custou? Eu não aguento mais. Dessa forma irei à falência. E assim, meus irmãos, o relacionamento vai se acabando dentro do lar, com palavras duras, com expressões que ferem, que machuca. Quando a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 4, versículo 6 nos diz o seguinte: que a nossa palavra é necessário que ela seja agradável, temperada com sal, para que possamos saber responder a cada um. Entendemos que missões é necessário realizarmos em casa. Amém? Porque se eu não estiver bem na minha casa, eu confesso para os irmãos, eu não tenho a disposição de sair e anunciar. Se eu não estiver bem com a minha esposa, se eu não estiver bem com a minha filha, se eu não estiver bem com as pessoas que eu amo, eu não tenho a disposição de falar do Evangelho, falar de um Evangelho que muda, que transforma. Por isso eu entendo que verdadeiramente missões se inicia dentro do nosso lar. E uma comunicação rude, meus irmãos, mata o romantismo no casamento. O marido sábio trata a esposa com carinho na intimidade e com respeito no público. Vocês concordam com isso? Amém? É exatamente isso. O marido sábio, ele trata a esposa com carinho na intimidade e com respeito.
em público. Não chama a mulher de gorda, você está gordinha, isso não é elogio. E às vezes acontece, a gente se descuida, não é verdade, queridos? Não é elogio. Uma família bem sucedida vale mais do que qualquer sucesso pessoal. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. E se quisermos ter uma família muito abençoada, precisamos, meus irmãos, fazer uso de uma boa comunicação no nosso lar, na condição de pai, na condição de esposo, na condição de esposa. Meus irmãos, a língua, as palavras, pode ser remédio, mas pode também ser o quê? Veneno. Palavras podem ser fonte de vida, como pode matar, destruir, lançar para baixo. Eu entendo que missão se começa em casa, amém? Casamento é semelhante a uma viagem. E ninguém suporta viajar ao lado de uma pessoa mal-humorada. Você já experimentou fazer isso? Deve ser mal, não é verdade? Então o casamento é semelhante a uma grande viagem. Ninguém suporta fazer uma viagem ao lado de uma pessoa mal-humorada. Nós precisamos manter o nosso burrinho emocional desativado. Os gritos começam quando termina a inteligência. E às vezes não há comunicação, uma boa comunicação no lar. É a base dos gritos. E aí diz, a palavra do Senhor nos diz que é uma nuvem de testemunha. As pessoas estão nos observando. As pessoas observam para que me observa com o objetivo de dizer, será que realmente esse pastor, o que ele é no púlpito, ele é em casa? O que ele é na igreja, ele é na sua casa? Eu lembro-me de uma ilustração que certa feita um pastor saiu atrasado e começou a transitar rapidamente, estando muito inquieto, buzinando, e um guarda de trânsito percebeu aquele cidadão estressado e simplesmente deu sinal para que ele parasse o veículo. E ele parou, ele estava apressado, e o guarda calmamente, Senhor, documento, carteira de habilitação e o documento do veículo. E o pastor estressado pegou o documento e entregou, e o guarda calmamente conferiu a placa, depois chegou para ele e disse, gostaria de ver o extintor, olhou o extintor do veículo, devolveu o documento, foi olhar os pneus, e o pastor estava indignado, apressado, e o pastor disse assim, olha amigo, se tiver alguma coisa irregular, por favor, multa logo, mas eu preciso seguir a minha viagem. E aquele guarda de trânsito olhou para ele e disse, amigo, está aqui, seus documentos, que Deus te abençoe, eu percebo que o senhor não está bem, mas eu quero te dar, eu quero te fazer um convite, aproximadamente 40 quilômetros daqui, há uma igreja que o pastor é uma bênção, o pastor prega para valer, olha, são mensagens de Deus, eu já ouvi uma programação radiofônica com esse pastor ministrando, e Deus falou ao meu coração, eu não conheço o pastor, mas se o senhor for naquela igreja, certamente Deus vai te abençoar. E aí ele recebeu a maior lição, porque ele era o pastor daquela igreja. Meus queridos, será que temos sido canais de bênção no nosso lar? Para que possamos provar de uma vida feliz a dois, é necessário que Cristo esteja no centro. Amém? Precisamos valorizar a esposa, os filhos. Tem mulheres, já fazendo aconselhamento pastoral,
teve uma irmã que disse: pastor, olha o senhor falando sobre relacionamento, sobre vida a dois. Eu não lembro a vez que o meu esposo me beijou, ou melhor, a última vez que ele me beijou foi no dia do nosso casamento. Isso eu vi. Eu disse: meu Deus, como ter uma igreja forte, como ter uma igreja dinâmica, como ter uma igreja acolhedora, se na verdade, se não tomarmos cuidado, não viveremos isso. Missões se começa em casa. Precisamos valorizar mais coisa do que precisamos valorizar mais pessoas do que coisas. Jesus operou um milagre. O primeiro milagre foi na festa de um casamento. Eu, quando não era casado, até já contei isso aqui. Eu orava constantemente a Deus, dizia: Deus, me dá uma costela, Senhor. Era a oração do sergipano. E dizia: Deus, eu preciso urgentemente de uma companheira, eu preciso urgentemente de uma costela. E quando Deus me presenteou com a Neide, Deus não me deu a costela, Deus me deu um filé mignon, a carne de primeira. E com isso eu aprendo uma coisa, meu irmão: se você ora muito, Deus, você que não é casado, se você ora muito, Deus vai te dar algo bom, uma mulher amiga, uma mulher companheira, um filé mignon. Mas se você ora pouco, Deus te dá uma costela, ou pode permitir a costela. E se você não ora nada, você pode receber um osso duro de roer. E aí você pergunta: pastor, e qual a solução? Ezequiel 37. Profetiza sobre o vale de osso seco, para que assim Deus possa trazer vida. Amém, queridos? Meus amados irmãos, outro princípio que eu aprendo aqui com a palavra, para sermos canais de bênção na família, na igreja, precisamos, há uma necessidade de ter uma boa escolha, principalmente aqueles que ainda não casaram. Eu aconselhando os jovens sobre orar, sobre esperar no Senhor, sobre não tomar atitude precipitada, porque casamento em crise é dor de cabeça para o pastor, não é não, pastor? Dor de cabeça para o conselho, não é fácil. Mas alguns jovens dizem: pastor, olha pastor, mas ela é um anjo que caiu do céu. E na maioria das vezes nós precisamos afirmar, ou orientar que anjo que cai do céu é quê? É demônio. Não é verdade? Outros dizem: pastor, não, ele é um gato, ela é uma gata. Só que gato arranha. É um bicho preguiçoso e não gosta de tomar banho. É coisa complicada, meus irmãos. Então, para você, meu amado, que ainda não está vivendo um relacionamento, em nome de Jesus, espera em Deus, amém? Não haja de maneira precipitadamente, espera a direção de Deus, continua orando, porque é necessário termos uma boa escolha. Não é bom que se case duas pessoas gastadoras, porque senão vão à falência. Não é legal também que se case dois barulhentos. Não há ouvidos que suporte. Também não é legal que case duas pessoas suvinas. Pode morrer de fome. Também não é agradável que case duas pessoas silenciosas, tipo entra mudo e sai calado. O relacionamento tende a ficar monótono. Não é agradável que case dois briguentos, senão vão lançar fogo na casa. Também não é agradável que case dois conversadores. Lá em casa quem conversa mais sou eu, a Neide é mais quietinha. Eu louvo a Deus por isso. E quando eu vejo que eu estou conversando demais, eu tenho uma tática: coloco água na boca e aí fico só ouvindo e a água ali, para não falar.
Amados, para aqueles que são casados, eu entendo que o amor levou vocês ao casamento, mas o casamento sustentará o amor. Amém? Ou será o combustível desse amor. Paulo diz ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Se não tivesse amor, seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. E Paulo diz o seguinte: o amor é paciente. Amém? O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, nem se ufana, não se conduz inconvenientemente. O amor, disse Paulo, não procura os seus interesses, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E Paulo disse agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o maior é o quê? O amor. Certa feita, uma esposa procurou o pastor e disse: pastor, eu não sei mais o que faço com meu esposo. Eu não suporto, o homem reclama de tudo. Olha, é um homem difícil de lidar, o temperamento é explosivo. Isso é típico do Nordeste. Eu reconheço. Infelizmente, lá no Nordeste, tem muitos homens que precisam ser moldados. Quando eu falo muitos homens que precisam ser moldados, lapidados, eu não estou falando somente de descrente, não. Eu estou falando de cristão. Cristão que não são exemplos na sua casa. Cristão que ouve sermões belíssimos, que até ministram sermões belíssimos, mas que não coloca em prática. Nós vivemos em dias que, infelizmente, as pessoas casam para se separar e se separam para casar. Sabia que é o que está acontecendo isso? E essa senhora disse: pastor, eu não mais suporto. Ambos cristãos. E o pastor disse: filha, você já experimentou, conforme diz as escrituras, amontoar brasas vivas sobre a cabeça? Ele disse: pastor, brasa ainda não, mas 2 vezes já joguei água fervendo nele. Ela não entendeu. A coisa é séria, meu irmão. Nós entendemos que o amor é a base para a vida feliz a dois. O amor é o alicerce, o amor é o fundamento. E Paulo diz que o amor edifica, não danifica, não estraga, não destrói, mas o amor edifica. Por isso que eu disse para você que é casado, que o amor levou vocês ao casamento, mas o casamento sustentará o amor. Casamento não é somente quando você casa, quando eu casei, não foi somente para ser feliz, mas eu casei para fazer a Neide feliz. Amém? Esse é o princípio. Você já parou para analisar, para imaginar se em um lar houvesse aquela discórdia santa do esposo chegar para a esposa e dizer: não, filha, olha, eu abro mão dos meus direitos, você sendo feliz, para mim é o suficiente. E é dizer: não, eu que abro mão dos meus direitos, você sendo feliz, para mim é que é o suficiente.
E nós precisamos buscar a felicidade no ambiente familiar. Amém, queridos? Paulo fala sobre a necessidade do esposo amar a esposa, assim como ele ama o seu próprio corpo. Paulo chega a falar de um amor sacrificial. Ele diz, olha, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, assim vocês, maridos, devem fazer o mesmo. Porque, meu irmão, se eu não amar a minha esposa, se eu não investir na minha família, se eu não ser canal de bênção no meu lar, eu creio que tudo, o púlpito pode ser algo fantasioso. O evangelismo não vai fluir. Porque se verdadeiramente Deus transformou a minha vida, se eu tenho falado de transformação, eu tenho que viver uma vida transformada. Amém, queridos? Vivenciar essa transformação dentro de casa. E o evangelho se começa na sua casa. Lembro-me de uma ilustração que aconteceu lá no Nordeste. Um casal estava magoado um com o outro. O dia tinha sido um dia péssimo. E eles, mesmo numa única cama, estavam em um lado, outro do outro, não havia comunicação. E o esposo olha para a mulher e a mulher vira as costas. E ele simplesmente diz assim: quem me dera ser um pássaro para sair daqui voando e deixar essa mulher rabugenta. Essa foi a expressão dele. E ela disse: quem me dera ser uma espingarda de 2 canos para acabar com esse pássaro. Mas infelizmente as coisas têm tendido essa realidade. Entende? A crise, a desarmonia, ao conflito. Eu tenho orado a Deus por uma igreja forte. Eu tenho orado a Deus para que Deus realmente esteja resgatando vidas. Eu tenho clamado, creio que o pastor também, creio que muitos também, temos colocado a nossa boca no pó, temos pedido a Deus, Deus fala ao coração do pecador. Mas precisamos ter um cuidado muito especial na nossa casa. Nos conta a ilustração. Um casal estava num banco de uma praça, namorando, uma noite maravilhosa. Um clima muito romântico, muito agradável. E ele procurando palavras para agradá-la. E ela, de repente, ela olha para o céu e vê uma nuvem linda, uma lua, melhor dizendo, uma lua linda, maravilhosa. E disse: amor, disse ela, olha como a lua está formidável, linda. E quando ela estava fazendo elogio, dizendo que a lua estava linda, maravilhosa, uma nuvem encobriu a lua. E ela disse: amor, mas exatamente agora essa nuvem foi atrapalhar essa visão tão formidável. E disse: meu amor, a verdade é que não foi a nuvem, foi a lua que se escondeu entre a nuvem, porque ela não resistiu à sua beleza. Você é tão bela, você é tão maravilhosa, você é tão formidável, que a lua se sentiu vergonha e se ocultou. E aí eles casam. E quem sabe passou por esse processo que eu falei para vocês, de 6 dias, 7 dias, de 7 meses e de 7 anos. Quem sabe vivenciar esse momento. Vieram as primeiras crises, vieram os primeiros conflitos, vieram as tempestades. E aí, eles, quando estavam bem
bem chateados, resolveram criar um clima agradável e decidiram ir para aquela praça, para provocar um ambiente gostoso, para procurar vencer aquela crise que tirava a alegria do coração. Resolve para a praça. Só que na praça, no banco da praça, eles não estavam mais juntos. Um estava de um lado e outro do outro. Não estavam mais naquele clima romântico. Não estavam mais se esforçando para compartilhar da boa comunicação. A noite era uma noite linda também. Uma noite com uma lua formidável. E ela olha e procura, lembra do fato passado e olha para ele de lado assim, diz assim, ó, vê lá como a lua está linda. E ele desconfiado, aconteceu a nuvem imediatamente, ocultou a lua. E ele respondeu, mulher ignorante, você não está vendo que vai chover? E aí, meus irmãos, queridos, precisamos ser bênção, amém? Precisamos ser bênção. Precisamos conservar os bons hábitos. Você lembra quanto investimento foi dado para você conquistar o homem que está ao seu lado? A mulher que está ao seu lado? Investimento pesado. Eu lembro-me uma vez que a Neide estava aniversariando. Eu estava em Estância. A região que eu sou pastor é Campo do Brito, é aproximadamente uns 100 a 110 quilômetros. E eu fiquei analisando, eu preciso comprar um presente para Deus. Mas eu quero presentear com algo que ela goste, com algo que fique marcado. Aí eu disse, roupa ela tem bastante, perfume tem. Eu disse, eu vou comprar um buquê de flores. Mas eu estava em Estância. E na região que eu estou pastoreando, eu sabia que eu não ia encontrar flores lá. Lá tem capim seco, é sertão. A dificuldade é grande. Você precisa conhecer. E eu disse, Deus, e agora? Mas sair de Estância a Campo do Brito, eu não estava com transporte, eu não tinha, meu meio de transporte era uma bicicleta, estava de ônibus. Como é que eu vou entrar no ônibus com esse buquê de flores? É uma coisa nada comum em Sergipe. É cultura. E aí, meus irmãos, tomei fôlego e disse, mas vou comprar. Fui numa loja e comprei um buquê lindo, gastei o que tinha, mas valeu a pena o investimento. E quando eu cheguei para pegar o transporte, eu lembro-me como hoje, quando eu entrei no ônibus, lotado, eu entrei envergonhado, com aquele buquezão de flores, e a mulherada toda olhando para mim. Eu desconfiado, sentei no último banco. Só Deus sabe como estava o meu coração, mas eu disse que eu vou até o fim. Querido, valeu a pena. Depois de 110 quilômetros aproximadamente, quando eu chego em casa, e olho para a Neide e disse, filha, feliz aniversário. Eu te amo. E trouxe algo para você. Quando eu dei um buquê de flores, a mulher chorou. Ela me deu um abraço tão forte. E eu disse, uau, que maravilha, isso é que é investimento. Mas nós precisamos investir. Amém? Porque tem gente que é um herói fora de casa. Mas dentro de casa é um verdadeiro fracasso. Como é que você tem sido no seu lar? Às vezes nós queremos ganhar o mundo, mas estamos perdendo os nossos filhos.
Estamos perdendo as pessoas que mais nós amamos. Precisamos conservar os bons hábitos. Quanto investimento! E parece que às vezes ficou somente no passado. Não economize beijos, amém, querido? Não economize beijos. Com o filho, com a esposa, não economize carinho. Nunca saia de casa sem beijar filhos e esposa. Nunca chegue em casa também sem abraçá-los. Descubra o poder de uma declaração de amor. E às vezes nós não fazemos isso. Entende? Eu lembro de uma ilustração que isso aconteceu. Um pai aflito foi em busca de um psicólogo. E ele chegou para o psicólogo e disse: olha, eu estou decidido. Eu estou decidido a acabar com meu filho. Eu estou decidido a matá-lo. E aquele homem desabafou, falou das suas mágoas, falou do seu sofrimento, que o filho estava mergulhado no mundo das drogas, que roubava objeto de valores, vendia para sustentar o vício. E aquele profissional disse: olha, depois de ouvi-lo, disse: você já experimentou abraçar o seu filho? E aquele pai aflito disse: como eu posso abraçar aquele monstro? Como posso, doutor, abraçar alguém e não ser abraçado? E a orientação daquele profissional foi: olha, volta para casa e procura dar um abraço ao seu filho. Procura ouvi-lo. Procure aconselhá-lo. Procure não somente ser pai, mas procure ser amigo dele. E aquele homem volta para casa, querendo agir de diferente, mas quando ele chega em casa, quando ele olha para o filho, vem à tona tudo aquilo que o filho estava fazendo, maltratando, ele não suporta, ele sai imediatamente de casa, volta ao profissional, e o psicólogo perguntou: você abraçou seu filho? Ele disse: eu não consigo abraçá-lo. Como posso, doutor, abraçar alguém e não ser abraçado? E aquele psicólogo disse: faz o seguinte, olha, sua casa não fica tão distante daqui, deixa o seu veículo aqui, vai caminhando, e aí você cria o hábito do abraço. Olha, quando você vê uma árvore, não precisa ninguém perceber não, abrace-a, porque você vai abraçar e não vai ser abraçado. E aí aquele homem foi caminhando e abraçando a árvore, o coração dele chorando, amargurado, e quando ele chega em casa, em frente à casa dele, ele vê o filho dele ao lado de um traficante de drogas. Ele fica irritado e ele vai em direção do filho com aquele ímpeto, com o objetivo de exortá-lo, ou quem sabe até de agredi-lo. Mas ele criou o hábito do abraço. Ele simplesmente o abraça o filho. E o filho, ao receber o abraço, começa a chorar. E ele abraça a esposa que estava ao lado, abraça aquele traficante, e aquele filho em lágrimas diz: papai, quanto é bom, papai, receber o teu abraço. Papai, faz tantos anos que eu esperava o seu abraço. E aquele abraço trouxe um tratamento. Porque aquele jovem que tinha dificuldade de ouvir foi orientado pelo pai, foi para uma clínica,
E hoje, graças a Deus, está bem. Meus queridos, precisamos conservar os bons hábitos. Mas eu não disse a vocês que não iria me prolongar. Quero partir para o último tópico, para que a gente possa viver uma vida feliz a dois, ou no ambiente familiar. Precisamos ser cortês. Amém, queridos? Eu lembro-me do que está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 2, que nos diz o seguinte: não difame a ninguém, nem seja altercadores, ou melhor, não viva em disputa, mas seja cortês. Amém? Ser cortês na maneira de ser cortês na maneira de agir. Precisamos ser cortês na forma de falar, usar tais palavras como obrigado, desculpe-me, por favor. Agir com cortesia no ambiente familiar. Eu lembro de uma ilustração. Um pastor, ele foi convidado a fazer um ofício fúnebre de um membro da sua igreja. E aí, quando o pastor chega, encontra aquele ambiente de quebrantamento, olha para a viúva e vê a viúva no canto, tristonha, chorando. Olha para os filhos e vê os filhos abatidos. Esse pastor não era tão ético como nós presbiterianos. E ele, quando vê aquele clima de choro, de quebrantamento, de tensão, quando ele estava fazendo uso da palavra, ele disse: meus queridos irmãos, olha, esse é um momento de dor, esse é um momento de perda, mas eu creio, disse ele, creio no poder de Deus, e creio, se orarmos com fervor, Deus pode até, segundo a vontade dele, ressuscitar esse homem. E a viúva, que estava chorosa no canto, se aproximou-se do pastor e disse: pastor, se o senhor quer orar, ore, para que Deus o ressuscite. Mas se Deus ouvir essa oração e ressuscitar esse homem, leve para sua casa, porque eu não quero mais ele aqui. É sinal que o cabo não era fácil, queridos. Era um osso duro de roer. Quem sabe faltava cortesia. Não há casamento saudável sem boa comunicação. Amém, queridos? E a falta de cortesia tem levado muitos relacionamentos ao fracasso. Nós precisamos buscar forma criativa para agradar, na posição de esposo, de esposa, um presente, um jantar, uma ligação dizendo que a ama, um olhar cheio de ternura, uma palavra de elogio, um toque que gere emoção. Eu estava lendo em um dos livros que eu estava analisando, diz que o ser humano precisa, no mínimo, de 12 toques marcantes durante o dia para que ele esteja bem. Precisamos ser cortês. Precisamos usar no nosso relacionamento algumas palavras. Tais como? Quando errar, eu errei, me perdoe, eu te amo, eu quero mudar. Amém, queridos? Quando errarmos, eu errei. Me perdoe. Eu te amo.
Eu quero mudar. Se agirmos assim, isso é família sendo edificada sobre a rocha. E mesmo que caia a chuva, mesmo que sopre os ventos, mesmo que transborde os rios, e dê de ímpeto contra a casa, ela não vai cair, porque está sendo edificada sobre a rocha eterna, que é Cristo. A palavra do Senhor nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amados, o paraíso foi o lar de Adão. E o lar precisa ser o seu paraíso. Amém? Faça do seu lar uma central terapêutica de amor. Meus queridos irmãos, por que falar, em vez de contar a experiência nessa noite do campo missionário? Por que falar um pouco sobre família? Porque eu entendo, se a nossa família estiver bem, a igreja vai estar bem. Se cumprirmos o nosso papel, sendo sacerdotes do nosso lar, amando a esposa, e a mesma agindo de submissão. E nós sabemos que submissão não é capaz, mas é viver sobre uma missão. Com certeza seremos uma igreja acolhedora, uma igreja missionária. Não somente iremos falar sobre vida transformada, mas as pessoas vão olhar para a nossa vida, para a nossa família, e vão perceber que realmente é a transformação de Deus. Amém? E quero finalizar dizendo que os nossos filhos aprendem mais com as nossas vidas do que com as nossas palavras. Não adianta você dizer para um filho: não grite, e você viver gritando. Não adianta você dizer para um filho: não minta, e quando alguém liga para você, você diz: olha, diga que eu não estou aqui. A palavra do Senhor nos orienta a instruirmos os nossos filhos ou a criança no caminho. Não é instruir o caminho, porque instruir o caminho é fácil, mas a direção de Deus é que você possa instruir não o caminho, mas que você possa instruir no caminho. Que Deus nos ajude. Eu quero convidá-los, aqueles que podem, mesmo sentados, curva suas frontes, não está assim, fazendo oração. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade. Te louvamos, ó Deus, porque precisamos ser canais de bênção, Senhor, na nossa casa, na condição de esposo, de esposa, de filhos. Ó Deus, nós não queremos ganhar o mundo, Senhor, e perder, Senhor, os nossos filhos, ou a nossa esposa, ou esposo. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Reconhecemos as nossas limitações, mas contamos, ó Deus, com o teu favor. Contamos, ó Deus, com a tua graça. No nome de Jesus, Senhor. E abre, ó Deus, os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua preciosa lei. Ó Deus, no nome de Jesus, que possamos esconder a tua palavra, ó Deus, no nosso coração, para não pecar contra ti. Levanta, Senhor, parapeitos e guarda a nossa família, Senhor.
Guarda os nossos, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Por louvor do teu nome. Nós te damos graça. Amém. Meus amados, minha palavra de gratidão ao pastor, ao conselho dessa igreja. Que Deus continue abençoando mais e mais. Em nome de Jesus.